Olá, eu sou o professor Gilvan Araújo e você está no canal Fragmentos Teóricos. Na nossa aula de hoje, iremos abordar o movimento Escola Sem Partido. Quando surgiu, o que propõe, o que dizem aqueles que são contra o movimento. Sem mais demora, solta a vinheta, Ivo! O Escola Sem Partido é um movimento que surgiu em 2004, por iniciativa do ex-procurador do Estado de São Paulo, o advogado Miguel Najib, durante o governo de Geraldo Alckmin, do PSDB. A ideia central do movimento foi combater uma suposta instrumentalização do ensino para fins ideológicos, partidários e eleitorais, que, segundo Najib, representa uma doutrinação e o cerceamento da liberdade dos estudantes em aprender. Para o ex-procurador, muitos professores, sob o pretexto de despertar uma consciência crítica nos alunos, acabam deixando o processo educativo de lado em prol de uma disseminação de uma propaganda política partidária e de uma ideologia de esquerda. Por isso, o movimento Escola Sem Partido reivindica imparcialidade e objetividade do professor em sala de aula, sob a alegação de que os alunos têm o direito de receber outras explicações e outras orientações alternativas sobre os fenômenos estudados. As ideias de Najib não tiveram muita relevância, até que em 2014, o deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, hoje senador, convidou o ex-procurador para apresentar um projeto de lei à Assembleia Legislativa Carioca. No mesmo ano, o vereador Carlos Bolsonaro, irmão do deputado Flávio, lançou na Câmara Municipal do Rio de Janeiro um projeto igual. A partir daí, Miguel Najib, como autor dos projetos, colocou os dois projetos, o municipal e o estadual, no site do movimento. Desde então, os dois projetos servem de base para a construção de novas propostas baseadas no projeto de Najib em diversas câmaras e assembleias pelo país. No início de 2015, a cidade de Santa Cruz do Monte Castelo, no Paraná, foi o primeiro município a colocar em prática uma lei sobre o assunto. A cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Picuí, na Paraíba, também tentaram aprovar projetos baseados no Escola Sem Partido, mas os projetos foram vetados após manifestações contrárias de estudantes e professores. Em Alagoas, uma lei chegou a ser aprovada, mas foi contestada pela Advocacia Geral da União, sob a alegação de que o Estado estaria legislando sobre competência da União, baseado no artigo 206 da Constituição Federal, que determina a pluralidade e a liberdade dentro das salas de aula. A grande polêmica nos projetos alinhados com Escola Sem Partido está na suposta censura e perseguição ao trabalho docente, o que poderia abrir, inclusive, uma perseguição política aos professores, o que contraria totalmente a Constituição Federal. Uma das propostas do Escola Sem Partido é colocar cartazes nos corredores e salas de aula elencando quais são os deveres do professor e quais são os assuntos que não devem ser abordados em sala de aula. Na visão dos críticos ao projeto, ao impor limites ao trabalho do professor, ele deixaria de ser um mediador da aprendizagem para se tornar um mero transmissor de conteúdos disciplinares, o que contraria o princípio da liberdade e da pluralidade previstos no artigo 206 da Constituição. Para os defensores do projeto, entretanto, a imparcialidade e a neutralidade na sala de aula são fundamentais para que o aprendizado do aluno não sofra influências ideológicas e partidárias. Com base nisso, em 2017, houve uma verdadeira explosão de projetos do Escola Sem Partido, focados exclusivamente no combate à ideologia de gênero. O Partido Progressista, o Partido Social Cristão, o Partido da Social Democracia Brasileira e o Movimento Democrático do Brasil apresentaram uma série de projetos sob a alegação de que as famílias brasileiras tinham medo de que seus filhos se tornassem
gays ou lésbicas. Um dos motivos para a explosão de projetos em 2017 foi a marcha em defesa do Escola Sem Partido, promovida pelo MBL, o Movimento Brasil Livre, em 15 de agosto daquele ano. O MBL ia atrás de vereadores e deputados que tivessem perfil conservador ou religioso e pediam a eles para apresentar projetos de leis do Escola Sem Partido, o que acontecia logo em seguida. Foi para ganhar popularidade através de um pânico moral, dizem os críticos, que o anteprojeto criado pelo Escola Sem Partido, inicialmente centrado apenas na polarização esquerda versus direita, passou a combater a ideologia de gênero. Para os críticos do Escola Sem Partido, a maioria das pessoas não sabe ao certo o que é direita ou esquerda. Aliás, tem um vídeo sobre esse assunto aqui no nosso canal. Mas a pauta de tornar os filhos gays e lésbicas se torna mais palpável para a maioria dessas pessoas. Fernando Pena, professor da Universidade Federal Fluminense e membro da rede de professores contra o Escola Sem Partido, explica que a bandeira contra a ideologia de gênero virou trampolim político para muitos vereadores. Grande parte da discussão em torno dessas pautas se centra no uso político do medo. Eles usam a discussão de gênero como um espantalho, porque é um tema que gera comoção e faz com que vereadores ganhem popularidade. O fato de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro serem os 3 estados com o maior número de projetos apresentados do Escola Sem Partido até 2017 é visto por aqueles que criticam o Escola Sem Partido como uma reação de movimentos conservadores aos locais de maior mobilização de professores e alunos nos últimos anos, através de greves de professores ou de ocupações de escolas por estudantes secundaristas. Para contrapor as ideias do Escola Sem Partido e barrar a sua expansão, diversos professores e escolas de todo o país têm insistido no movimento Escola Cidadã, cujo conceito foi criado por Paulo Freire a partir da sua obra Pedagogia do Oprimido, em 1968. A ideia do Escola Cidadã ganhou evidência a partir dos anos de 1990, propondo uma inovação da educação no Brasil. O objetivo do Escola Cidadã é partir de uma etnografia da escola, propondo uma grade curricular a partir da criação de espaços interculturais que promovam a sensibilidade e a criatividade do aluno. O objetivo final é que a criança consiga se tornar uma cidadã, ou seja capaz de tomar as suas próprias decisões. Atualmente, na arena jurídica, uma das estratégias do Escola Cidadã é derrubar os projetos de lei do Escola Sem Partido, apelando para a sua inconstitucionalidade junto ao Ministério Público. Apesar do esforço, em nível nacional, existem 4 projetos de leis do Escola Sem Partido circulando na Câmara Federal e outros 6 projetos de lei contra a ideologia de gênero. Para ficar mais claro para você, vamos entender os argumentos de quem é a favor ao projeto e de quem é contra o projeto do Escola Sem Partido. Quem é a favor diz que os professores usam da liberdade de cátedra para promover suas crenças particulares. Quem é contra o projeto diz que não existe educação neutra, ou seja, sem visão crítica do mundo. Os docentes devem passar aos alunos diferentes percepções sobre o mesmo assunto. Quem é a favor do projeto diz que o professor tem uma audiência cativa e impõe a sua opinião pessoal. Isso intimida o aluno a emitir opiniões contrárias. Quem é contra o projeto diz que os estudantes não formam uma audiência cativa, facilmente influenciável e incapaz de refletir sobre o que é ensinado em sala de aula. Quem é a favor do projeto Escola Sem Partido acredita que a escola deve respeitar os valores da família e não deve ensinar sobre temáticas que não são de responsabilidade da esfera privada, como a educação moral, sexual e religiosa.
Quem é contra o projeto Escola Sem Partido diz que a escola é um espaço frequentado por alunos de distintas convicções morais e religiosas. Por isso, é impossível que o professor evite contradizer as convicções vindas das mais diversas famílias sem comprometer o caráter educativo da escola. Agora veja os principais argumentos daqueles que são a favor e contra a ideologia de gênero dentro do projeto Escola Sem Partido. Quem é a favor do Escola Sem Partido diz que a escola promove uma ideologia de gênero que vai contra os valores familiares, morais e religiosos. Existe um medo de que os filhos se tornem homossexuais. Quem é contra o projeto Escola Sem Partido diz que não existe ideologia de gênero nas escolas. O que se promove são discussões sobre orientação de gênero e educação sexual, que buscam prevenir abusos, gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis, as chamadas DSTs. Sobre a constitucionalidade do Escola Sem Partido, quem é a favor da aprovação de seus projetos garante que está apenas reforçando direitos e obrigações legais e que não está criando absolutamente nada de novo. Já os que são contra argumentam que não existe ensino neutro, ou seja, um ensino que não dê ao aluno uma visão crítica do mundo. Por isso, qualquer ação que vise coibir a manifestação de ideias na sala de aula é inconstitucional. Os defensores do projeto garantem que o professor tem liberdade para ensinar, mas que eles abusam dessa liberdade de cátedra para impor aos seus alunos suas convicções pessoais. Críticos ao Escola Sem Partido dizem que o projeto fere a liberdade de cátedra e cria, junto aos professores, uma insegurança tremenda, que temem que, com a aprovação do projeto, possam ser denunciados por trabalhar com assuntos polêmicos e polarizados, mesmo que esses assuntos sejam essenciais na formação do aluno. Bem, eu espero que essa aula tenha sido útil para você tirar suas próprias conclusões sobre esse assunto. Não deixe de dar um like nesse vídeo e inscrever-se no nosso canal. Um forte abraço e eu espero por você no nosso próximo Fragmento Teórico.